aqueles que estão com os corações confrangidos, cheios de saudade daquele ente querido que atravessou o grande portal da imortalidade. Note bem as palavras: atravessou o portal da imortalidade, não morreu. Esse ente querido pode estar aqui conosco, nos abraçando a cada um, nos beijando, nos inspirando. Para isso precisamos estar em conexão com eles. E o que nos faz estar em conexão com eles é a força motriz do espírito, o pensamento. A força motriz do espírito é o pensamento. Por isso que o grande Sócrates já dizia: aonde quer que vá meu pensamento, ali estarei eu. Então cada um de nós, se nesse momento quiser estar aqui inteiro, traga seu pensamento para cá. Se pensa no seu ente amado, leve o seu pensamento até ele, que essa carta de pensamento também vai chegar até o nosso ente amado. Acreditem. Acreditem no que eu vou dizer para vocês, porque eu tive um convite de uma jovem chamada Cecília Raquel, que pediu a mim e à mãe dela que nós fôssemos testemunhas todos os dias da imortalidade. E assim nós procuramos fazer, sermos testemunha da imortalidade. Cecília Raquel é nossa filha. Às vezes eu escuto alguém falar assim: era minha filha, era o meu pai, eu perdi. Nós perdemos coisas, nós perdemos uma bolsa, um sapato, um celular. Pessoas nós jamais perdemos. Eles nos precederam na imortalidade, que um dia nós todos aqui desta essa assembleia também atravessaremos esse portal e seremos graciosamente recebidos por eles, de acordo com o nosso cultivo, a cada um segundo as suas obras. Vocês conhecem isso aí. Então, nessa tarde, muitos corações, com a graça de Deus, com a permissão de toda a equipe espiritual, que já adredemente vem preparando esse ambiente para nos receber. Às vezes a gente pensa que chegou aqui agora e que as cadeiras foram colocadas por pessoas encarnadas, é verdade? O ar-condicionado foi ligado por pessoas encarnadas que nós desconhecemos, os banheiros, as luzes, o microfone, mas por trás tem toda uma equipe de desencarnados vivos que pensam, que amam, que programam todo o nosso encontro. Por isso que certamente alguns de nós iremos receber notícias. Não é a notícia do além, porque os nossos entes não estão no além, estão bem mais próximos do que nós imaginamos. E a invisibilidade não quer dizer inexistência. Muitas vezes nós acolhemos em nossos corações a ideia da inexistência. E imagina o quanto eles não devem sentir-se tristes, porque eles dizem: mas eu existo, eu não estou presente aos olhos físicos, mas eu existo, eu abraço. Se eu escrevo, eu existo. Se eu assino, eu existo. Então, vamos trazer para dentro dos nossos corações as ideias, as palavras, que muitas vezes a gente não fala a palavra, vamos dizer assim, mais correta, né? E às vezes a gente acumula no nosso campo mental ideias que não são as ideias reais. Então eu não perdi a minha filha, jamais perderei, muito pelo contrário. Eu a encontro todo dia dentro do meu pensamento, dentro da minha alma, em prece, em conversas, em vozes. E assim eu tenho certeza que cada um de nós aqui também, cada pai, cada mãe, cada filho, cada esposo, cada esposa, encontra isso na alma. Às vezes só precisamos de uma coisa: acalmar o pensamento, porque muitas vezes o nosso pensamento faz muito barulho, não é verdade? Às vezes o nosso pensamento faz mais barulho do que um paredão, e a gente acredita que não, faz sim. Acalme o pensamento, entre em prece, abra o coração e se permita estar aqui nesse momento conosco. Então, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu acho essa palavra muito bonita, porque eu já escutei de muitos amigos meus, muitos irmãos, amigos evangélicos, quando alguma coisa que nós vamos fazer, eles nos olham e falam assim: eu profetizo que vai dar certo. Vocês já ouviram isso? Já, né?
eu profetizo que vai dar certo, eu profetizo que você vai conseguir. E aí a gente vai sempre procurar o significado das palavras. Qual é o significado da palavra profetizar? Prever. Prever. Mas acontece que as palavras têm poder, não é verdade? As palavras têm poder. Então quando a gente profetiza, então eu, como filho de Deus, eu profetizo que ao final dessa reunião, cada um de nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, mais apaziguados, mais calmos. Se aquelas nuvens pesadas que estavam sobre nossas cabeças, cheio de dúvidas, de ideias, às vezes magoado, triste, às vezes com a ideiazinha de vingança, eu sei que é pouca gente, mas às vezes tem uma ideiazinha de vingança, que isso aí possa ser diluído calmamente ao longo da tarde. E aí eu profetizo que ao final, cada um de nós possamos sair daqui melhores do que entramos. Então, para falar da previsão, né, de profetizar, na doutrina espírita nós vamos falar de quê? De médiuns. Eu confesso a vocês que é um tema fascinante, a mediunidade. Com certeza é um tema fascinante. Mas confesso também a vocês que é um tema tão abrangente que eu me sinto menor do que um grão de mostarda para falar sobre esse tema. Mas mesmo assim, vou tentar, com todo carinho, falar um pouco desse tema para que a gente possa estudar e dividir um pouco desse tema. Meus irmãos, para falar da mediunidade, a gente precisa entender uma tríade: Moisés, Jesus e Kardec. Kardec, eu diria, a doutrina dos espíritos, que não é de Kardec. A doutrina, como o próprio nome diz, é dos espíritos. E para começar a falar então da mediunidade, a gente começa e vai lá em Moisés, que viveu bem antes de Jesus. E a gente escuta muito falar que Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Quem já ouviu falar isso em algum momento da vida? É isso mesmo, que ele proibiu. Isso é verdade? Provavelmente sim. Mas Carlos, se Moisés proibiu, então está proibido. Calma, não é bem assim. Ele proibiu por quê? A época de Moisés, como na época de hoje, sempre existiram os curiosos, aqueles que querem saber o futuro, querem saber o que vai acontecer sem nem antes conhecer o seu presente, mas já querem conhecer o futuro. E se valiam então, naquela época o nome não era médiuns, né? Se valiam então de adivinhadores, que foi chamado por um nome muito bonito, pitonisas. As pitonisas, aqueles que adivinhavam, aqueles que faziam. E nessa adivinhação, obviamente, aquele que tem esse poder de adivinhar, ele começa a entender que pode fazer muitas adivinhações, pode enganar, se for o caso, pode cobrar. E aí começa a virar o quê? Uma grande festa. Todo mundo quer saber alguma coisa, não é verdade? Se agora a gente pudesse saber o futuro, a gente queria saber. Sim ou não? O que vai acontecer comigo daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 1 mês? Tudo bem. Moisés proíbe, porque o povo era difícil. Se ele não fosse um legislador duro, ele não conseguia contornar, dominar, manter o povo sob a sua égide. Então ele proibiu. Mas essa proibição teve essa razão. Nós vamos ver no passado da nossa conversa que as coisas vão mudando de pensamento à medida que o progresso da humanidade, o progresso intelectual, o progresso moral, que não é algo como um foguete que vai acontecer da noite para o dia, como a gente espera, né? Não é. O progresso é lento. Quem sabe, aqueles da época de Moisés, quem sabe o Carlos não era uma pitonisa, e hoje estou aqui. Por quê? Porque uma das leis de Deus, de sua justiça, é a lei da reencarnação. Já pararam para pensar? Reencarnar é uma lei divina que permite que a sua justiça equitativa a cada um de nós, sem exceção, sem jeitinho, sem falar com o juiz, sem falar com o promotor, sem falar... Não tem essa história, meu amigo. É a lei da reencarnação. Reencarno aqui, reencarno ali. Reencarnamos alhures. Portanto, para falar de mediunidade, precisamos falar de Jesus. Por que Jesus? Porque tem uma frase linda que diz: Jesus é o médium de Deus. Olha que frase linda, pequena, mas linda. Jesus é o médium de Deus. Ele nos trouxe a boa nova,
mas ao mesmo tempo, vários exemplos de uma mediunidade, de um espírito puro. Curava olhando, curava impondo as mãos, curava tocando no seu manto. Alguém me tocou, e me tocou de forma diferente. Era capaz de escutar a fisiologia da nossa alma e nos falar sobre as verdades. Mas a gente também não tinha capacidade ainda de entender as verdades de Jesus. Aquele tempo, já pararam para pensar que ao tempo de Jesus, pouquíssimos eram as pessoas que sabiam escrever? Pouquíssimas eram as pessoas que sabiam escrever. Daí a gente tem que levar em conta todo esse contexto. Então, se poucas pessoas sabiam escrever, ele tinha que falar por comparação, por parábola, para ver se ficava alguma coisa. Mas não ficou muita coisa. E ele disse: eu vou, mas meu Pai vai enviar-lhe outro Consolador, que vai falar de coisas que vocês vão compreender. E esse Consolador é a doutrina dos Espíritos. Então, para a gente começar a falar de mediunidade, a gente tem que entender um pouco a doutrina dos Espíritos. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu início, quem tiver o Evangelho em casa, pode abrir no prefácio, vai ver que o prefácio do Evangelho é, sem dúvida nenhuma, uma grande obra de arte, para que a gente possa ler e refletir. Talvez muitos não tenham tido a oportunidade de ler o prefácio, mas leiam se possível. Mas aqueles que não tiveram, nós vamos ler juntos agora. Diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta, desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como um som de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, talvez hoje em dia colocassem, mulheres, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam em um hino de sagrado, se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Assina o Espírito de verdade. Então, em determinado momento, o Criador do universo dá ordem a todos os espíritos da terra para que entrassem em trabalho para trazer a boa nova prometida por Jesus através de um outro Consolador, a doutrina dos Espíritos. E ela chega numa época da humanidade, meados do século XIX, na Europa, em que as mentes é um grande caldeirão de pensamento, de ideias. Os professores de história aqui sabem muito mais do que eu. É um momento em que o pensamento humano está eclodindo em várias áreas da ciência. E aí, um ser que já estava sendo preparado para isso, cético, preciso, meticuloso, correto, chamado Hippolyte Léon Denis Rivail, se compromete a estudar a doutrina que ele iria codificar, a doutrina dos Espíritos. Se compromete de forma cética, mas correta, como um cientista, a trabalhar para desenvolver o pensamento dos Espíritos. A princípio, tudo começa como um festival de mesas girantes, nos grandes salões de Paris. As mesas giravam, obviamente, e se tornava o quê? Motivo de festa, motivo de pessoas que queiram ver o sobrenatural, porque nós gostamos de ver o sobrenatural. Essa é uma realidade, né? E aí eu acredito que os espíritos, sabendo também disso, que o homem gosta de ver o sobrenatural, começa com as mesas girantes. Hoje, Carlos, por que não tem mais mesas girantes? Porque nós já progredimos um pouco, já podemos raciocinar um pouco mais, e porque Kardec já deixou um legado maravilhoso, que quem se der o trabalho de ler a obra de Kardec nos 5 livros, conseguir ler os 5 livros,
vai ver o trabalho maravilhoso, hercúleo, de um homem inteligente que nos convida ao pensamento, ao raciocínio, que nos convida, não nos obriga. E a gente fica tão instigado nesse pensamento que a gente quer ler, quer entender. E muitas vezes nós já ouvimos dizer que muitos exegetas, pesquisadores, quando leem Kardec, passam a ter uma visão diferente da vida, da morte, da reencarnação, da comunicação com os desencarnados e não com os mortos. E aí, nesse contexto, para que haja essa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, foi cunhado o termo médium, medianeiro, o meio. Mas os médios sempre existiram, é verdade, sempre existiram. Os médios não apareceram com Kardec, não. Eles já existiam. E só um detalhe, a doutrina espírita, só para deixar aqui uma informação, a doutrina espírita kardeciana, a codificação, deve muito à juventude. Por quê, Carlos? Porque foram duas jovens médiums que se propuseram a trabalhar com Kardec. Jovens mesmo. Então a juventude, podemos dizer, que ajudou e muito no desenvolvimento da doutrina espírita. Portanto, meus amigos, a mediunidade, como eu falei, é um tema muito abrangente, muito bonito. É um tema que, se a gente se debruçar, vai ter muito o que estudar, muito o que pesquisar. Mas é algo que, para os médiuns, aqueles que entendem, que têm essa percepção, essa sensibilidade, não é algo que muitas vezes a gente possa imaginar que é um prêmio. Fulano é médium, é um prêmio. Não se trata de prêmio, não se trata de castigo, se trata de uma possibilidade que cada um de nós, em especial os médiuns, tem de melhorar a sua existência, melhorando a existência dos outros. Essa é a proposta. Por isso é importante que a gente entenda o grau de responsabilidade que os médiuns têm diante da vida e da sua própria consciência, para que eles possam vencer as inúmeras dificuldades que eles encontram ao longo do caminho, que não são poucas, não são poucas. Nós vamos falar de alguns médiuns brasileiros e a gente vai entender o grau de dificuldade que eles têm para manter o equilíbrio, manter a fidelidade àquela proposta que ele fez um dia na espiritualidade. Nós também, cada um de nós, aqui presente, temos um planejamento reencarnatório. Eu, Carlos, certamente me envolvi no meu planejamento e disse: eu pretendo fazer isso, eu pretendo fazer assim, eu pretendo ser assim, assim, assim. Só que às vezes quando chega aqui, como diz o ditado, treino é treino, jogo é jogo, não é verdade? Tem algumas mudanças táticas, e às vezes essas mudanças táticas faz a gente perder o jogo ou ganhar. Quem vai decidir? Cada um de nós. É por isso que a doutrina espírita é libertadora, porque ela não prende ninguém em algema nenhuma. Ela não fala de pecado. Algumas palavras pode ter nos livros de Kardec que hoje estão superadas, porque a época era a palavra que poderia se colocar, mas hoje está diferente. Os espíritos falam em liberdade de pensamento, liberdade de agir, responsabilidade. O espírito Joana de Ângeles fala assim: você pecou. Ela disse: não, ninguém peca, você é responsável. E nós somos tão responsáveis pelaquilo que fazemos, que quando fazemos algo que não é legal, tem uma bendita luz acesa, vermelha, que fica piscando igual uma sirene dentro do nosso juízo, chamado... como? Todo mundo sabe, tá vendo? Por que todo mundo sabe? No livro dos Espíritos tem a resposta. Aonde está gravado as leis de Deus no homem? Na consciência. Está gravado. Já viram aquelas gravações em aço, inox, que vem com aquela raio laser? A gente também está gravado as leis de Deus lá. A gente pode até tentar burlar, mas não consegue. Uma hora tem que entrar de frente com a própria consciência. Ok? Então, meus amigos, a mediunidade é essa proposta que nós temos. Por isso que o tema é: vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Ou seja, se eles não falarem, as pedras falarão. As pedras falarão.
Se os médios não falarem, as pedras falarão. Sabe por quê? Existem espíritos, situações no mundo espiritual, que o espírito está às vezes há 300 anos precisando falar. E não fala, porque ainda não encontrou como. Carlos, isso é um absurdo. Eu também achava. Mas não é. Imagine-se passar 300 anos querendo falar algo e você não conseguir falar porque não encontra como falar. E no dia que você encontra, não te deixam falar. Então, quando a gente fala, a gente não alivia a alma ou não? Quando a gente conversa, alivia, acalma. Os espíritos também. Por isso que a gente precisa escutar. Com empatia e com respeito. Por isso que a gente precisa escutar. E a gente só consegue fazer isso. Os médios só conseguem fazer isso quando querem e estão com boa vontade a trabalhar na mediunidade com Jesus. Ok? Vamos em frente. A mediunidade tem uma frase que diz assim, no Evangelho. Jesus diz, dai de graça o que de graça recebestes. Nenhum médium pagou para ser médium. Não existe curso, eu quero ser médium, fazer uma faculdade de 4 anos, no final receber o diploma de médium. Isso não existe. O médium é médium porque nasce a sua capacidade física, não moral. Vamos falar sobre isso depois. Muitas vezes a moralidade não está diretamente ligada à mediunidade, mas a moralidade interfere muito no tipo de médium e de comunicação que ele vai ter. Newton, uma vez, aqui nesse salão, fez um exemplo de um centro espírita muito simples, onde uma senhora muito simples atendia. E chegou uma pessoa bastante sofrida. Obviamente, quando chega alguém que nós chamamos de obsediado, não é que ele está obsediado porque quer. É porque a cada obsessor tem um devedor. Tem um espírito ali em sofrimento também. E essa senhora tinha uma capacidade moral, evangélica tão elevada, que ela disse, sente-se. E ninguém conseguia nem segurar a pessoa. A pessoa sentou. Olha. E ela foi conversar, dialogar com o espírito, que hoje nós chamamos dialogadores. A ideia doutrinador, a gente tenta agora mudar para dialogador. Nós vamos dialogar, acolher, ouvir, para acalmar também a dor que ele sente na alma, no espírito. Portanto, quando a gente fala da moralidade, é quanto mais reto o caminho, quanto melhor as atitudes, as palavras, quanto menos orgulho e vaidade o médium tem, melhor para ele e para o trabalho. Melhor para ele e para o trabalho. Eu sempre digo e sempre vou dizer, todas as vezes que eu me imagino e que vejo a imagem de Chico Xavier, a minha imagem para ele chama-se acolhimento. É como se ele sempre quisesse dar um abraço na gente. É como ele não falava nada, mas ele conseguia entrar dentro da nossa alma, perscrutar os nossos pensamentos, as nossas ideias, dada a sua capacidade moral e espiritual. Mas também eu nunca li nada que dissesse que o Chico tinha dito: você é muito orgulhoso, você precisa fazer isso. Ele dizia, sabe? Ele pegava o que queria dizer, enrolava em 2 metros de veludo, aí dizia com bastante suavidade. Não tinha aquela coisa de falar assim, tem que fazer porque fulano está dizendo que você precisa mudar. Alguém muda assim? Ninguém muda porque o outro quer. A gente só muda quando nós queremos mudar. Portanto, Chico Xavier teve uma vida voltada exclusivamente para os espíritos, a mediunidade, o acolhimento, o consolo. Foram mais de 70 anos de trabalho voltados ao Evangelho e a Jesus. Eu não conheço nenhum homem na face desse pequeno planeta chamado Terra que tenha escrito 500 livros. Se vocês conhecerem, depois me digam, por favor. Que tenha deixado uma lavra, um trabalho de mais de 500 livros. E se a gente tivesse a oportunidade nessa encarnação de ler todos os 500, a gente ia ver os temas mais difíceis, profundos do conhecimento humano. E aí eu trouxe apenas uma história de Chico Xavier para dividir com vocês acerca deste livro sobre mediunidade. Parnaso de Além Túmulo. Esse é o primeiro livro da lavra de Chico Xavier. 1932 ele lançou a primeira edição. Esse livro é composto de poemas dos mais variados poetas, cronistas brasileiros e de Portugal. E aí, à época,
o presidente da Academia Brasileira de Letras, que nós chamamos de imortais, não é verdade? Aqueles que ocupam a cadeira na ABL é chamado imortal, que ocupa a cadeira 15, 13, 20 e declina-se o nome. À época, 1932, o imortal era Humberto de Campos Veras, que se impressionou com o livro. Tal era a capacidade que aquele jovem mineiro tinha de imitar, de uma forma precisa, os poetas que já tinham partido para a imortalidade. Porque à época, Humberto de Campos não era espírita, não tinha essa ideia. Como é que aquele jovem poderia imitar tão bem o estilo, a prosa, a forma, o jeito? Professores de português aqui na sala podem ver, porque cada poeta tem o seu jeito, tem sua forma. Perfeita, a imitação, uma réplica, né? Vamos dizer assim, uma réplica perfeita. Mas não era réplica, eram os espíritos escrevendo por Chico, na sua primeira obra. Em 1932, Humberto de Campos adoece, e em 1934, Humberto de Campos, imortal da Academia Brasileira de Letras, adentra a imortalidade, desencarna. E ao desencarnar, ele procura Chico como espírito e pede a Chico para escrever através dele. E Chico talvez tenha dito: meu irmão, muito prazer. Eu vou inclusive ter a segunda edição do livro Parnaso de Além Túmulo, agora em 34, você pode fazer o prefácio? E ele fez. E o prefácio do livro Parnaso de Além Túmulo é lindo, porque a primeira frase é assim, ó: de pé, vírgula, os mortos. De pé, os mortos. E ele começa, quem tiver interesse, adquire o livro, porque o prefácio é muito bonito, vale a pena ler. Mas Humberto de Campos vem mostrar para o mundo, para a ABL, para todos os, digamos assim, os críticos, de que ele, agora como espírito, continua do mesmo jeito, com a mesma forma, e Chico só transcreve. Então, meus irmãos, se eles não profetizarem, as pedras falarão. Essa é a beleza da mediunidade. Essa é a mediunidade com Jesus. Acalmar corações, trazer cartas que consolem, mas consolem mesmo. Tragam para a alma de quem recebe a certeza de que seu ente querido está aqui, esteve aqui, anda com a gente, caminha com a gente. Eu quero continuar falando para vocês de um outro caso muito interessante sobre mediunidade. No Brasil, não à toa, mas precisa de um pensamento mais criterioso e calmo. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Já ouviram falar essa frase? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É o título de um livro de Humberto de Campos, desse espírito Humberto de Campos. E aí, meus amigos, nós temos Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Minas Gerais, que a sua mediunidade era tão intensa que ele era capaz de estar em dois locais ao mesmo tempo, e as pessoas diziam: eu vi Eurípides ali. Não, mas ele estava lá. Não, ele estava nos dois lugares ao mesmo tempo. Eurípides Barçanufo trabalhava muito com homeopatia, e às vezes a assistente dele fez uma com ele para testar se ele era médium mesmo. Ela errou os frascos da fórmula durante um preparo homeopático, e ele de costa disse para ela: por que você errou? Por que você trocou o frasco? Foi para me testar. Então são esses pequenos exemplos que a gente vai acalentando no pensamento e vai vendo que a mediunidade com Jesus é a mediunidade que vai trazer para cada um de nós, e principalmente os médiuns, a certeza do dever cumprido. Dona Ivone do Amaral Pereira, uma médium de Juiz de Fora, morou em Juiz de Fora, morou no Rio de Janeiro. Dona Ivone do Amaral Pereira, ela trouxe para nós, até hoje, o maior livro sobre suicídio que se tem notícia do mundo espiritual. Memórias de um Suicídio. Memórias de um Suicida. Não é um livrinho, não. É um tratado. É um tratado. A época não é como hoje, que a gente vai escrever no computador, no Word, fica tudo formatado, já manda para a editora imprime, fica tudo bonitinho, né? Na época era na caneta. E segundo o relato, Dona Ivone do Amaral Pereira escreveu Memórias do Suicídio em alguns momentos em papel de pão. Ela não tinha dinheiro para comprar papel ofício, não sei nem se na época tinha. Ela pegava papéis que encontrava, passava ferro para esticar e escrevia. E o livro saiu, Memórias de um Suicida.
ainda não foi superado, e segundo André Luiz, não será superado tão cedo em informações de quão é desesperador os nossos irmãos que optam partir da existência pelo suicídio. Mas não é uma atitude irreversível. Não é. Porque todos nós somos filhos de Deus e todos nós somos amparados. Ninguém nunca está sozinho. Nunca. Aquela ideia errônea do passado de que aqueles que tiraram a sua própria vida estarão relegados nas geenas, nas dores, nos abismos. Não é bem assim. Nós precisamos ter um olhar mais misericordioso. Um olhar mais misericordioso. E esse olhar misericordioso passa pela prece, pelo carinho, pelo olhar. Por isso que nós temos hoje, na espiritualidade, Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus, com a legião dos anjos de Maria, espíritos, para acolher esses nossos irmãos. Tá certo? E Dona Ivone do Amaral Pereira deixou um legado para a gente aqui de livros maravilhosos. Mais um caso da Dona Ivone. Dona Ivone foi psicografar o livro Ressurreição e Vida, de Leão Tolstói. E ela disse para ele: senhor, me desculpe, mas eu não vou psicografar o livro com o senhor. Olha aí. Mulher de fibra. E ele disse: por quê? O senhor quer que eu psicografe um livro falando sobre a Rússia dos czares? Eu, brasileira, nunca saí daqui do Brasil, como é que eu vou psicografar esse livro? Aí ele responde para ela: você que pensa que nunca morou na Rússia, na época dos czares. Hoje à noite, em desdobramento, vou te levar à época em que você viveu na Rússia e aclarar no teu pensamento locais, palavras, cidades, ruas. E quando você voltar, você vai perceber que vai ficar bem mais fácil escrever o livro. E assim foi feito. Então, quem tiver a oportunidade de ler Ressurreição e Vida. Por que não falar do Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, cearense, que sábado passado, aqueles que estavam aqui, tiveram uma verdadeira palestra, aula do nosso querido irmão Luciano Klein, que terminou agora e lançou a maior obra do planeta, talvez, acerca de Dr. Bezerra de Menezes. 30 anos de pesquisa. O livro tem 1.300 páginas. Aqueles que gostam de história, sem dúvida nenhuma, lá encontrarão toda a vida de Dr. Bezerra de Menezes, que desencarnou feliz. Conta a história que quando ele desencarna, ao acordar, Celina, a enviada de Maria Santíssima, o acorda, Dr. Bezerra, e aquele alarido, aquele murmúrio, imagina essa sala toda conversando. Agora multiplique por 4, todo mundo conversando. O alarido, o murmúrio, e ele acorda e disse: Celina, que barulho é esse? E ela: levante, Dr. Bezerra, venha ver as almas que vieram lhe receber. Souberam do seu desencarne e estão aqui para lhe receber. E quem são elas? São todas as almas que um dia o Senhor deu a mão, abraçou, tratou, curou. Isso é reconfortante? Muito, muito. Mediunidade com Jesus. Vou finalizar falando de outro médium que nesse momento está encarnado entre nós, o Divaldo Pereira Franco, ao longo dos seus 95 anos. E aí eu trouxe uma fala dele, que eu gosto de ouvir as palestras dele das terças e das quintas. E ainda fizeram uma pergunta ao Divaldo Franco, muito interessante. A pergunta era a seguinte: Divaldo, como nasce o espírito, a primeira encarnação? A gente sabe que nós somos criados simples, ignorantes, somos criados por Deus, né? Mas a pergunta era: como nasce um espírito? Como surge um espírito? A primeira encarnação de um espírito. Divaldo tem bagagem para responder essa pergunta, eu tenho certeza que tem. Mas olha a resposta dele. Ele pega o microfone, sorri, com aquele olhar sereno e calmo, e diz: se eu soubesse, agradeceria muito a Deus. Ele poderia ter divagado, né? Na ciência, na filosofia. Ele foi simples. Se ele soubesse, ele agradeceria mais. Dentro da minha pouca e limitada capacidade, ele diz: o Espírito é, em si, o Espírito é Deus. É Deus em miniatura. Trazemos todas as potencialidades divinas. Uma onda, uma vibração mental. A divindade emite ondas e vai povoando o universo. Ponto. E quem quiser, pesquise mais. E talvez não vai encontrar resposta, porque é um segredo de Deus, né? Mas ele respondeu: para mim, me apaziguou. Pronto. Para mim está ótimo. Porque mesmo que eu ache que não é assim, se eu for procurar a resposta, eu não vou achar. Então eu vou fazer outras coisas que dê mais possibilidade de eu melhorar do que ficar procurando essas respostas difíceis, né?
Bom, meus irmãos, eu vou finalizar a nossa fala, tá? Simone já deu um ok, é isso mesmo. Vamos finalizar a nossa fala. Existem dois irmãos chamados Tim e Vanessa, são dois músicos de Minas Gerais, que eles têm uma música chamada Médiuns. Essa música fala assim, ó, já foi tocada aqui hoje, eu pedi para colocar para que a gente pudesse ir penetrando nos nossos pensamentos a ideia. Em verdade eu vos digo, que se eles se calarem, as pedras é quem falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos filhos e jovens profetizarão. Em verdade eu vos digo, o cajado de Moisés, o manto de Elias, a escada de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje, médiuns, antes, profetas. Não, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva. Sempre mestre, sempre profeta, ser divino, seu guia. Essa música é a música Médiuns, é muito linda. Quem puder ouvir, quiser ouvir depois, fique à vontade. Eu termino a minha fala dizendo para vocês um pouco do poema que tem nesse livro, chamado Marchemos, de Castro Alves, o poeta baiano. Muito lindo, eu só consegui aprender a primeira estrofe, não foi, Jô? Nós, né? Conseguimos. Diz assim: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador viemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Gratidão, muita paz. Paz e bem.